Olá, turma. Então, vamos para a nossa segunda aula, né, da disciplina de Bioquímica, com o conteúdo água. E o que a gente precisa saber, que é muito importante, ó, é que a água é a substância mais abundante nos seres vivos, tá? Eu trouxe mais uma vez aquela figurinha da aula passada, aqui com a célula bacteriana, e 70% dessa célula bacteriana é composta por água. Além disso, ela é considerada o quê? Uma substância inorgânica. Então, a gente vai ter nos sistemas vivos tanto os compostos orgânicos, são proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e vamos ter também as substâncias inorgânicas, como no caso da água, tá? A água, ela possui molécula polar. O que seria uma molécula polar? Ela vai possuir cargas diferentes nos polos, ou seja, ela vai ter carga parcial positiva e carga parcial negativa. E isso vai fazer com que a água consiga dissolver outras moléculas também polares. Por isso que a gente fala ó, que semelhante dissolve semelhante. Então, se, por exemplo, eu tiver uma molécula apolar, ela não vai conseguir se dissolver na água, porque a água é polar. O que é que vai acontecer com essas moléculas apolares? Elas vão acabar se agregando e não conseguem se dissolver. Tá certo? A gente vai ver mais um pouquinho mais para frente isso com detalhes. A porcentagem de água também nos seres vivos, ela pode variar. E ela varia de um organismo para outro ou de uma espécie para outra. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos bem interessantes. Quanto será que temos de água na cenoura? Então, ó, 90% da cenoura é composta por água. A banana, a gente tem 70% de água. Né? Temos a alface também, que não pode faltar na nossa saladinha, né? Então, nós temos 95% de água na constituição da alface. E aquela água viva, né, dos mares, que são tão bonitas, tá? Elas têm aproximadamente de 98 a 99% de água em sua constituição. Então, praticamente aqui, minha gente, a gente consome água em nossas vidas, tá? Além disso, essa porcentagem de água, ela pode variar de um tecido para outro. Ela está no mesmo organismo, mas nesse organismo, cada tecidinho dele vai ter uma porcentagem de água diferente. Pode ter também uma variação dentro do mesmo tecido, né? E nesse caso, vai ser de uma célula para outra, essa diferença de porcentagem de água, tá? Uma coisa muito importante é que quanto maior a porcentagem de água, maior será a atividade metabólica. E aí eu trouxe esse exemplo bem prático a vocês, tá? Quando a gente planta uma sementinha, a gente vai fornecer água, a gente vai fornecer oxigênio para que ela consiga o quê? Germinar. Tá? Então, quando a gente começa a irrigar, o que é que vai acontecer? O aumento da atividade metabólica. E, consequentemente, vai ocorrer, então, ó, a germinação, justamente porque a gente forneceu condições favoráveis para ativar a atividade metabólica dessa semente. E, por isso, a água é extremamente importante. Tá? Então, guardem isso para a vida de vocês, a importância que a água tem nos seres vivos, tá? Algumas funções também eu vou trazer para vocês, tá? A água, minha gente, atua na termorregulação. O que seria termorregulação? É a regulação da temperatura nos seres vivos, tá? Então, a água vai ter esse papel de regular a temperatura. Vai atuar também na osmorregulação, que é essa manutenção do equilíbrio entre sais e água, tá? E isso vai diferenciar dependendo do ambiente em que aquele ser vivo se encontra. Vai diferenciar, por exemplo, dos peixes que vivem em água salgada, aqueles peixes que vivem em água doce, ou de nós seres que vivemos na Terra. Então, vai depender muito do ambiente onde a gente se encontra, tá?
A água também vai atuar no transporte de substâncias. Por exemplo, lá, ela vai ajudar no transporte de carboidratos, por exemplo, pela planta, vai auxiliar ali no fluxo de seiva elaborada. Então, tudo isso a água tem a sua participação importante. A água é um solvente universal, ou seja, ela é um excelente solvente. Como eu acabei de falar para vocês, ela consegue dissolver grande parte das biomoléculas polares, tá? Ela atua também como reagente de muitas reações metabólicas, né? Então, quanto maior a porcentagem de água, maior será a minha atividade metabólica, tá? Ela também atua como lubrificante e também vai proporcionar um meio ideal para a ocorrência de muitas reações, tá? Inclusive, em nós seres vivos, essas reações, ou a maioria das reações, ela vai ocorrer na presença de água, tá? Por isso, a grande importância, né, das funções da água em nós seres vivos, tá? E a molécula da água, minha gente, que eu vou mostrar ainda hoje para vocês, bem bonitinha. Então, essa molécula da água, bem como os seus produtos de ionização, quando a gente ioniza a água, a gente vai ter, ó, H+ e OH-. Então, tanto a molécula como os seus produtinhos que eu mostrei aqui, elas vão auxiliar na estrutura, na automontagem e também, ó, nas propriedades de todos os componentes celulares. E isso a gente pode incluir, por exemplo, os lipídios, os ácidos nucleicos, as proteínas. Então, tudo isso vai ser influenciado por quem? Pela água. Além disso, as interações não covalentes, né, que fornecem essa característica de resistência e especificidade do reconhecimento entre biomoléculas, são influenciadas pela propriedade dissolvente da água, que eu mostrei a vocês, que a água é um solvente universal. Além disso, ó, ela auxilia na capacidade de formar ligações de hidrogênio com elas mesmas e com outros solutos, tá? Ou seja, formação de ligações de hidrogênio entre moléculas de água e entre molécula de água e outros solutos. Só que é importante eu frisar aqui para vocês que essas ligações de hidrogênio, que também são chamadas de pontes de hidrogênio, elas não são exclusivas da água, tá? Pode ocorrer a formação dessas ligações, ó, entre o hidrogênio e o flúor, entre o hidrogênio e o oxigênio e entre o hidrogênio e o nitrogênio. Inclusive, a gente usa esse macete aqui para as formações de ligação de hidrogênio, né, que é o HFON. Então, não é uma exclusividade da água a formação de ligações de hidrogênio, inclusive eu vou comentar isso mais com vocês para frente, tá? A água também, né, ela é polar, como eu acabei de falar com vocês, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, no caso das biomoléculas apolares, elas não vão ser solúveis em água e vão formar o quê? Agregados, porque elas não conseguem se dissolver. Um exemplo muito prático disso são os lipídios, tá? Os lipídios que são aqueles compostos orgânicos, e a gente vai ver bem com calma esse composto orgânico em uma aulinha bem separada, tá? Além disso, as ligações de hidrogênio, que eu acabei de falar para vocês, as interações iônicas, as interações hidrofóbicas, que eu vou mostrar para vocês, interações hidrofóbicas, as de Van der Waals, elas estão, ó, diretamente ligadas à formação de estruturas tridimensionais dos compostos orgânicos, né? Proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, que são os carboidratos, e também lipídios de membrana, tá certo? Vamos conhecer, então, a estrutura da molécula de água que eu tanto falei para vocês. Então, tá aqui uma simples molécula de água, ela é formada, ó, por átomos de hidrogênio, tá vendo? Esses átomos têm carga parcial positiva ligados a um átomo de oxigênio que possui carga parcial negativa, por isso que a gente chama de H2O, que é mundialmente conhecida H2O. Dois átomos de hidrogênio ligado a um átomo
de oxigênio. Então, se a gente observar aqui, ó, essa ligaçãozinha entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é chamada de ligação covalente. E se eu tiver uma ligação entre moléculas de água, qual ligação eu vou ter? A ligação de hidrogênio. Então, a gente tem aqui uma molécula de água mais acima e outra molécula de água mais abaixo. Então, essa ligaçãozinha aqui é chamada de ligação de hidrogênio. Se a gente perceber, essa ligação vai ocorrer entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio de outra molécula de água, tá? Uma coisa importante também é que a molécula não é linear, tá certo? Então, toda molécula de água vai ter esse grau aqui de 104,5, essa angulação aqui entre os átomos de hidrogênio. Então, não vai ser 104, não vai ser 105, vai ser obrigatoriamente 104,5, tá certo? E aqui eu trouxe para vocês, ó, várias moléculas de água ligadas, então, pelas pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Como eu comentei com vocês, a água também pode formar pontes de hidrogênio com moléculas orgânicas. Então, a gente tem aqui, ó, uma molécula orgânica, onde seu átomo de hidrogênio com carga parcial positiva vai formar, ó, a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio com o átomo de oxigênio de quem? Da nossa molécula de água. E esse átomo de oxigênio, ele tem carga parcial negativa. Então, essas ligações vai ser entre cargas parciais negativas e cargas parciais positivas, tá certo? Essa seria, então, a estrutura da molécula de água, e a gente vai ver bem essa estrutura ainda mais para frente, tá certo? Vamos ver, então, algumas propriedades importantes que a água tem, tá? A água, minha gente, possui um calor específico alto, ou seja, a água vai demorar tanto para ganhar calor quanto para perder calor. Isso é fato, tá? A água também vai ter um calor de vaporização alto. O que seria essa vaporização? É a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, vai ser alto. Então, vamos colocar uma regrinha na nossa cabeça, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição e calor de vaporização da água são bem maiores quando a gente compara com outros solventes comuns. Então, tudo na água praticamente vai ser maior quando a gente compara com outros solventes, tá certo? A água também tem um alto poder de dissolução, que foi o que eu falei para vocês agora. A água é considerada um solvente universal, capaz de dissolver a maior parte das biomoléculas polares, tá? Ela possui uma tensão superficial alta, né, que é essa resistência, ó, na superfície da água. Por isso que os insetos eles não se afundam aqui na água, justamente por essa tensão superficial que a gente vai ter. A água tem uma propriedade interessantíssima, que é a propriedade de coesão, né? O fato de ela conseguir formar pontes de hidrogênio entre moléculas faz com que elas se unam, tá? E quando elas se unem, elas vão formar as gotas. Eu trouxe aqui para vocês o fenômeno da gutação, onde há a formação de gotas. E aqui eu exemplifico para vocês, ó, essa propriedade de coesão, que é a propriedade, a capacidade das moléculas de água se unirem, tá? Temos também a propriedade de adesão, que é essa capacidade que a água tem de aderir a outras moléculas polares, e quando a gente junta coesão com adesão, a gente vai ter a capilaridade, que é outra propriedade da água, tá? Essa capilaridade é a capacidade que a água vai ter de se deslizar entre paredes de tubos ou entre poros de algum elemento, de algum material, como, por exemplo, o algodão. Então, quando a gente pega um algodãozinho e molha, né, a gente já observa aí o deslizamento da água pelos poros do algodão, tá? Então, é bem interessante, né, que vocês saibam essas propriedades importantes que a água tem, certo? E aí,
vamos ver algumas diferençazinhas entre as ligações de hidrogênio da água líquida e também no gelo, tá? No caso da água líquida, eu trouxe aqui uma piscina bem grande para vocês virem, tá? Então, na água líquida, que ela está em quê? Em temperatura ambiente, cada molécula da água que eu mostrei para vocês agora, ó, elas vão formar, em média, 3,4 ligações de hidrogênio com outras moléculas também de água, tá? Então, a todo momento, essas moléculas de água, minha gente, vão estar se desfazendo e refazendo, desfazendo e refazendo, porque elas não vão estar fixas no espaço. Elas vão ter essa movimentação de sempre estar se desfazendo e refazendo, desfazendo e refazendo. Diferente do que a gente vê no gelo, tá? No caso do gelo, ó, cada molécula de água vai estar fixa, paradinha no espaço, tá? E vai formar também 4 ligações de hidrogênio. Enquanto a líquida eu tenho 3,4, aqui eu vou ter 4 ligações de hidrogênio, que é o máximo possível para uma molécula de água. Então, ela vai lá ficar fixa e vai formar, então, uma rede cristalina bem regular, que é também chamada de treliça, tá? Mas a gente forma essa rede bem fixa e regular. Isso aqui, minha gente, faz com que o gelo ele tenha uma densidade menor do que a água líquida, tá? Isso explica o porquê o gelo ele faz o quê? Boia, né? A gente coloca o gelo no copo d'água, por exemplo, ele vai boiar, porque essa rede cristalina regular vai fazer com que o gelo ele tenha menos densidade do que a água líquida. Aí ele vai ficar boiando lindamente na água, tá certo? Temos também, como eu falei para vocês, a não exclusividade de ligações de hidrogênio na água. Então, além da água, outros solutos, né? A gente encontra essas ligações de hidrogênio em sistemas biológicos, né? Como eu falei para vocês, o HFON, né? O hidrogênio com flúor, o hidrogênio com oxigênio, o hidrogênio com nitrogênio, tá? Então, o aceptor do hidrogênio geralmente vai ser, ó, o oxigênio e o nitrogênio que são carregados negativamente. E os doadores de hidrogênio será também, ó, oxigênio e nitrogênio, por exemplo, que são carregados negativamente, ligados a um hidrogênio. Então, não é exclusividade, tá, da água ter essas formações de ligações de hidrogênio. Além disso, a gente pode observar também essas pontes de hidrogênio, ó, se formando entre grupos funcionais, que eu mostrei lá naquela tabela da aula passada. Então, a gente tem aqui, ó, o grupo hidroxila, formando ligações de hidrogênio com a água, tá? H2O, me desculpe. Temos também um grupo funcional carbonila, aqui, ó, formando pontes de hidrogênio com a molécula da água. E a gente pode observar também, ó, entre as bases nitrogenadas, 2 nucleotídeos, tá? Que são complementares, que formam lá o DNA, que é um ácido nucleico. Então, a gente tem aqui a base nitrogenada timina, formando, ó, pontes de hidrogênio com a base nitrogenada adenina. Então, eu trouxe aqui para vocês para mostrar que essas ligações de hidrogênio têm grande importância, não só para a formação das moléculas de água, tá? Das ligações entre moléculas de água, mas também em sistemas biológicos comuns que a gente também conhece, tá certo? Aqui tem alguns exemplos de biomoléculas polares, apolares e anfipáticas, e a gente precisa entender como funcionam essas moléculas, tá? Então, a gente tem aqui em azuis, ó, os grupos polares, e em laranja, ó, os grupos apolares. Como exemplo de biomoléculas polares, a gente tem, por exemplo, a glicose, o glicerol, só tem grupo polar aqui. E o que é que vai acontecer quando eu coloco esses grupos polares em água? Ele, consequentemente, vai se dissolver facilmente, porque elas são biomoléculas polares, tá? Semelhante, dissolve, semelhante, tá certo? Essas biomoléculas também são chamadas de hidrofílicas,
tá certo, minha gente? Elas amam a água, elas têm afinidade com a água, por isso que elas vão também se dissolver. Já aqui, ó, essa biomolécula é uma biomolécula apolar, como a cera comum, tá? Então, essa aqui, se eu colocar na água, ela não vai conseguir se dissolver, porque ela é o quê? Apolar, tá certo? Geralmente vai ocorrer uma formação de agregados, tá? Porque ela não vai conseguir se dissolver. Então, essas biomoléculas aqui, que não têm afinidade com a água, elas correm da água, têm medo da água, né? Elas são chamadas de hidrofóbicas, tá? Então, elas não vão querer se misturar com a água mesmo, né? Então, a biomolécula polar, ela não se mistura com a biomolécula apolar, tá certo? E, por fim, nós temos as anfipáticas, tá? É bem interessante, por quê? Porque ela vai ter o quê? Grupos polares, ou seja, aqueles que têm afinidade com a água, né? Que são os que amam a água, e vamos ter aqui ó, os grupos apolares, que não têm afinidade nenhuma com a água. Tá? Então, a gente vai ter os dois grupos aqui. Vamos mostrar para vocês alguns exemplos práticos, tá? Começando aqui ó, com a água como solvente. Então, eu tenho o cloreto de sódio, né, que é o NaCl, vai ser composto pelo sódio, né, com íons positivos, e o cloro aqui todo negativinho, e aqui a gente tem a molécula de água que a gente já conheceu. Então, né, o cloreto de sódio ele vai ter essa rede bem cristalina bonita, formada entre o cloro e o sódio. E aí, quando eu coloco o cloreto de sódio na água, o que é que vai acontecer? Essas ligações aqui, tá vendo, minha gente, formando essa rede cristalina, ela começa a se enfraquecer. Então, como ela começa a se enfraquecer, ela começa a desfazer. Né? Então, quando se desfaz, eu vou ter a liberação de íons de cloro e íons de sódio. E aí a gente observa as orientações das moléculas de água aqui ao redor dos íons de cloro. No caso aqui, quem vai interagir com o cloro vai ser quem? O hidrogênio da água, tá vendo? E quem vai interagir com o sódio? O oxigênio da água, que são íons de sódio positivos, como eu falei para vocês. Positivo com negativo, tá? Por isso que ocorre essas interações, e aí a gente vai ver que elas conseguem se dissolver justamente pela propriedade também polar do cloreto de sódio, tá certo? Vamos ver aqui o que é que acontece, então, com os anfipáticos, que eu falei para vocês. Então, ela vai ter um grupo polar, né, hidrofílico, que ama a água, vai ter afinidade com a água, e a gente vai ter essa cauda aqui, esse grupo hidrofóbico, que tem medo da água, eles não se interagem com a água. E aí a gente vai começando a observar, ó, que as moléculas da água elas começam a se ordenar, formando gaiolas, né, nesse grupo hidrofóbico, tá? Com o passar do tempo, a gente observa que essas moléculas de lipídio, elas vão forçando as moléculas de água aqui, ó, a circundarem e tornarem altamente ordenadas, ainda nessa caldinha aqui hidrofóbica que eu mostrei para vocês. E aí, com o passar do tempo, ocorrem os chamados de aglomerados de moléculas lipídicas, tá? Então, somente as porções lipídicas, que é justamente esse grupo apolar laranjinha, tá? Eles vão forçando o ordenamento das moléculas de água, tá? Então, aqui, ó, elas vão se aglomerando, né? E aí, menos moléculas de água são ordenadas. E aí, por fim, a gente tem as chamadas de micelas, tá? Então, a gente observa todos os grupos hidrofóbicos, que são os laranjinhas aqui, ó, eles ficam o quê? Afastados da água. Eles se unem para se afastar da água, tá? E aí a gente tem as cabeças polares aqui, que têm afinidade com a água. Então, elas se escondem literalmente da água, essa porção hidrofóbica, ela se esconde, formando a chamada de micela, tá? Então, muitas biomoléculas anfipáticas, como proteínas, pigmentos e certas vitaminas, também os esteroides e os fosfolipídios, eles apresentam regiões polares, que têm afinidade com a água, e regiões apolares, que não têm afinidade com a água.
tá? E aqui, minha gente, a gente vai ter a chamada de interações hidrofóbicas, tá? Vamos ver algumas interações hidrofóbicas, né? As micelas que eu acabei de mostrar para vocês, que aqui temos o grupo hidrofóbico, né? Que tem medo da água, e o grupo hidrofílico aqui, que tem afinidade com a água. Temos também, ó, a bicamada de fosfolipídios, que são integrantes de onde, minha gente? Das membranas plasmáticas. Então, a gente vai ter, ó, os grupos polares, tá certo? Com afinidade em relação à água, e os grupos, então, apolares ou hidrofóbicos, que vão se unir, né, com medo da água. Temos também a formação dos lipossomos, tá, que são vesículas. Essas vesículas elas podem ser formadas por uma ou mais de uma bicamada lipídica, tá? E aí elas se organizam de maneira concêntrica, como a gente pode observar aqui, tá certo? Trouxe também para vocês, bem interessante, o efeito da osmolaridade extracelular, no caso, o movimento da água para dentro ou para fora da célula. Tá? Aqui, minha gente, por exemplo, se a gente colocar uma célula em solução isotônica, ou seja, as concentrações de sais fora da célula, eles são semelhantes às concentrações de sais dentro da célula. Então, está ocorrendo aí um equilíbrio. Nesse caso, quando estamos em equilíbrio, água e solutos, não vai haver então, ó, nenhum movimento de água, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Só que quando a gente coloca a célula aqui, ó, em uma solução hipertônica, né, ou seja, a concentração de solutos fora da célula é muito maior que a concentração no interior da célula, essa água ela vai sair de onde? De dentro para fora da célula. E essa célula começa, então, a murchar. Ela vai perder a turgidez e vai ficar bem murchinha. Isso acontece, por exemplo, ó, no caso da alface. Por isso que é interessante a gente só colocar o sal na alface antes de consumir mesmo, tá? Porque vai ocorrer justamente isso aqui, tá? Colocamos sal na alface, vai começar a sair, né, a água de dentro para fora da célula e ela vai perder a turgidez, né, e vai ficar bem encolhidinha, né? A alface vai acabar murchando, como é esse exemplo aqui, tá? Inclusive, vocês podem fazer até esse teste em casa para ver o que pode acontecer, tá? Quando a gente coloca uma célula em uma solução hipotônica, ou seja, a concentração de solutos fora da célula é menor do que os solutos de dentro da célula, essa água, então, vai acontecer o que? Ela vai começar a entrar na célula. Vai entrar na célula, ela vai começar a entumecer, ou seja, ela vai inchando, 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 e em determinado momento essa célula ela pode o quê? Romper, ela pode estourar, porque ela inchou tanto, entrou tanta água naquela célula que ela pode, então, estourar. Entendidos essa parte de osmolaridade, lembrando, minha gente, que vocês podem me procurar qualquer dúvida sobre qualquer aula, se vocês estiverem assistindo, inclusive, e tiverem uma dúvida naquele momento, vocês podem mandar e-mail para mim, entrar em contato comigo, que aí eu posso conseguir sanar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, durante as aulas, vocês podem também ir me questionando via e-mail, por exemplo, tá? E aí, a água, ela não é só considerada um solvente, né? A água, ela também tem participações muito importantes em reações biológicas, tá? Trouxe para vocês alguns exemplos. Então, a água não vai ser um mero solvente, ela vai ter essas propriedades importantes, como, por exemplo, na oxidação de combustível, no caso, o combustível aqui é a glicose, né? Então, quando ocorre a oxidação da glicose, por exemplo, a gente vai ter a liberação dos produtos dióxido de carbono, né? E a água. Essa água é chamada de água metabólica, tá? Que é resultante, por exemplo, da oxidação de alimentos, da oxidação de gorduras, tá? Olha a importância da água aí. Também na fotossíntese, né, realizada por essas plantas verdinhas aqui e também as algas, né? E aí a água vai ter a sua participação, onde a energia solar ela consegue quebrar as moléculas de água e aí a gente libera também oxigênio e libera carboidrato no processo, tá?
Então, só para fechar a nossa aula, né, e mostrar a importância da água como reagente, tá? Ela não é apenas um solvente, ela tem participações importantes como reagentes, tá? Nos processos bioquímicos, incluindo, por exemplo, a hidrólise, que é essa quebra, né, que a gente tem ou clivagem e entrada de elementos da água. Temos a condensação também, que é o inverso dessa hidrólise, né? Na condensação, a gente vai ter a eliminação de elementos da água, e temos também as reações de oxidação-redução, que são conhecidas como oxirredução, como no caso lá da fotossíntese, que eu acabei de explicar para vocês. Nesse caso, a água ela vai ser a doadora de elétrons, tá? Então, aqui a gente fecha essa nossa segunda aula, né, que é referente à água. Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá? Ótimos estudos a todos e até a próxima aula, tá?